galerinha do Infantil 5, tudo bem? Hoje é quinta-feira e nós estamos iniciando um novo mês. Lembram que eu falei ontem que ontem foi o último dia do mês de setembro? Pois é, hoje estamos iniciando um novo mês. Quem aí sabe o nome desse novo mês, hein? Isso, hoje é primeiro desse mês aqui, ó, que eu escrevi aqui, ó, palavra outubro. Hoje é dia 1, né? Dia 1º de outubro. E é quinta-feira, né? Dia de nós estudarmos formação humana. Mas, nesse mês de outubro, ó, temos algumas datas comemorativas muito importantes. Uma delas, ó, é o Dia das Crianças, é o dia de vocês, né? Que é comemorado todos os dias. Mas em outubro tem um dia, ó, que a gente comemora mais ainda nessa data. E também nesse mês temos o dia do professor. É isso mesmo. E no mesmo dia das crianças temos o feriado de Nossa Senhora Aparecida, né? E não haverá aula nesse dia, né? Para quem está indo para as aulas presenciais. Então, outubro é um mês com datas comemorativas muito importantes. É um mês muito especial, né, gente? Então, vamos observar aqui como é a escrita desta palavra, ó. Começa com que letra, hein? Começa com o O. A tia dessa vez escreveu de forma cursiva, tá? Começa com o O. Olha só. E o O? Me digam aí vocês. É uma vogal ou é uma consoante? Ah, é fácil, né? Uma vogal. Depois do O tem quem, ó? Isso, também a vogal, né? O U. Depois, ó, essa letrinha que nós estudamos em linguagem. É o T. Depois repete quem? O U, né? De novo. E essa letrinha aqui, quem conhece? Ah, tenho certeza que vocês já conhecem, né? Que é a segunda letra do nosso alfabeto. Qual é, hein? O B. Muito bem. Essa aqui nós também já estudamos. Depois do B vem o R. E termina com qual letra, hein? É com o O. A mesma letra que iniciou essa palavra, ó. É a letra que termina essa palavra. Agora vamos observar aqui, ó. Outubro. Vamos contar quantas letras tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 letrinhas nessa palavra. E vamos também contar quantas vezes nós abrimos a boca. Vamos lá, pronunciem junto comigo, ó. Outubro. Abrimos a boca 3 vezes. Então, significa que essa palavra tem 3 partes, né? 3 sílabas. E que outra palavra, hein, turminha? Eu poderia, ó, dizer com esse mesmo som de ou. Será que vocês conhecem alguma palavra com esse mesmo som inicial? Eu sei 2 palavras que eu vou dizer aqui de exemplo para vocês, mas tem outras palavras, tá certo? Ó, se eu falar ouvido, ouvido tem o mesmo som de outubro, né? O mesmo som inicial. E se eu falar também a palavra outro, também tem o mesmo som inicial, né? De outubro. Agora é com vocês. Digam aí, que outra palavra tem esse som inicial? Pensem aí, viu? E então, já que nós hoje iremos estudar, né, formação humana, a tia Jéssica trouxe uma história bíblica muito legal também, que tem um ensinamento, ó, muito importante e que eu tenho certeza que vocês irão gostar dessa historinha. E eu vou contar ela para vocês, ó. O nome da historinha é A Ovelha Perdida. O que será, hein, que aconteceu nessa história? Quem contou essa história foi Jesus. Foi. Vamos lá ouvir com atenção, tá, turminha? E aqui, ó, quem fez esse livro, quem produziu foi a editora W. Buck. Essa editora produziu esse livrinho. Então, vamos lá que a tia Jéssica vai ler para vocês. A Ovelha Perdida. As pessoas gostavam muito de se reunir para ouvir Jesus. Um dia ele contou a história da ovelha perdida.
Havia um pastor que possuía 100 ovelhas. Nossa, ele tinha muitas ovelhas, né? 100 é muitas, né? Ele conhecia bem cada uma delas e elas também o conheciam. De manhã cedo, o bom pastor chamava cada ovelha pelo nome. Eita, deve ter demorado, né, para aprender o nome de 100 ovelhas, porque é muita, né? São muitas ovelhas. Então, à noite, elas ficavam no estábulo e dormiam na palha. Olha só, um pastor com as suas ovelhas. Mas viu o que foi que aconteceu? O pastor cuidava bem do seu rebanho. Por isso as ovelhas sempre ficavam perto dele. Mas, certa vez, quando chegou em casa, à noite, ele contou todas as ovelhas, porque ele tinha um hábito, né, para ele não perder nenhuma ovelha, já que eram muitas, né, 100 ovelhas, ele contava todas as noites se haviam chegado, né, todas as ovelhas. E aí, nessa noite, ele contou e viu que faltava uma ovelha. Olha só, uma delas tinha fugido. E será que essa ovelha tinha fugido, né, turminha? O pastor estava triste, cansado e com fome, mas mesmo assim ele voltou para o campo à procura da ovelha perdida. Lá estava ela, no escuro, e tinha muitos buracos, mas o pastor não desistiu e finalmente a encontrou. Olha só, ela tinha se perdido. Então vamos ver. A ovelha estava machucada, então o pastor levou para casa e cuidou dela. Agora, o bom pastor estava alegre. Tinha encontrado a ovelhinha perdida e só então ele descansou. Olha como ele realmente era bom, não era? Mesmo cansado, com fome, ele voltou e procurou a ovelha. E ainda bem que ele achou, né? Mas ela estava ferida, como diz aqui na história, e ele cuidou e só depois que ele descansou. Quando Jesus contou esta história, ele também disse: Eu sou o bom pastor. Com isso, ele quis dizer que é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Olha que história legal! Jesus cuida de nós como um pastor cuida do seu rebanho. Então, se alguém se perder dele, ele vai procurar até encontrar e vai ficar muito contente, assim como o bom pastor. Esse é um dos motivos de Jesus ter vindo à Terra, trazer esperança e salvação para as pessoas. Olha aqui o bom pastor. Ele estava muito contente, né, por ter achado a sua ovelha perdida. A gente pôde ver nessa historinha, né, turminha, que assim como o bom pastor, né, cuidava das suas ovelhas, Jesus cuida de cada um de nós. E como até o bom pastor conhecia cada ovelha e a chamava pelo nome, assim Jesus faz conosco, né? Ele nos chama pelo nome e ele nos conhece muito bem. Lembra que eu já falei aqui que Jesus conhece todo o nosso interior, tudo que a gente pensa. Ele nos conhece muito bem, assim como o pastor conhecia o rebanho dele. Então, essa historinha vem nos mostrar que a gente precisa confiar, né, em Deus e que Jesus ele veio à Terra justamente para trazer esperança e salvação para as pessoas. Esperança de uma vida melhor, né, de ser salvos. E aí a gente vai viver no paraíso, onde lá, ó, não vai ter nada que seja ruim, só terá coisas boas. E assim, ó, Jesus faz conosco. Ele nos chama pelo nome, ele nos acolhe e ele fica muito contente quando a gente fica perto dele. Então, nós temos que ser amigos de Jesus. Nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que cuida de nós, que nós precisamos ficar perto dele, que só ele nos dá esperança e nos dá salvação. Então, esse é o recado da tia Jéssica de hoje, tá? E aproveitando que nós teremos a atividade dirigida, a tia Jéssica trouxe aqui, ó, a atividade dessa semana e eu vou explicar para vocês. Olha só, nós falamos da história, né, da ovelha perdida. Então, eu coloquei aqui, ó, somos ovelhas de Jesus.
É isso mesmo. Nós somos ovelhas. Ah, tia, eu não sou uma ovelha. É uma forma de dizer que assim como o bom pastor que cuidava das suas ovelhas, né, isso, e elas confiavam e gostavam, né, de ter o bom pastor por perto, assim somos nós. Somos as ovelhas de Jesus e precisamos ser cuidados, amparados e estar sempre perto de Jesus, porque nós somos considerados ovelhas de Jesus. Assim como o bom pastor, né, cuidava das suas ovelhas. Então, olha aqui, tem uma pergunta que vocês irão responder. Quantas ovelhas tinham fugido? Vocês irão pintar o número que corresponde à quantidade. Então, aqui tem o número 3. Aqui, que número é esse, hein? Número 5, muito bem. Depois tem o número 7 e por último tem o número 1. Ele, na verdade, tinha 100 ovelhas, né? Mas quantas fugiram? Será que foram 3? Será que foram 5? Será que foram 7 ou será que foi apenas uma? Quem prestou atenção na historinha sabe que foi apenas uma ovelha, não é isso que fugiu? Então, vocês irão pintar esse número aqui, que é o número 1. Depois, olha o que é que tem aqui, turminha. Tem a palavra ovelha, certo? E vocês irão fazer o que está pedindo aqui. Nessa palavra, vocês irão ter que registrar a quantidade de letras. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na palavra ovelha tem 6 letrinhas, então vocês irão registrar o número 6. Depois, vocês irão circular as vogais da palavra ovelha. Então, vamos observar aqui a palavra. Ó. O O é vogal? Sim. O V é vogal? Não. O E é vogal? Sim. O L é vogal? Não, né? E o H? Também não. E o A? Sim, é vogal. Então, vocês irão circular o O, o E e o A. 3 vogais, né? Nessa palavra aparece. Depois, vocês terão que observar e registrar a quantidade de consoantes que aparecem. Então, vamos contar. O V é uma, né? O L, 2. O H, 3. Então, tem 3 vogais e 3 consoantes. Então, vocês irão registrar aqui, somente a quantidade de consoantes, que são 3. Depois, olha o que é que tem aqui no último comando. Vocês irão escrever como souber, ou seja, vocês irão pronunciar, irão escutar o som da palavra e irão registrar, tá certo? Outra palavra que tem o mesmo som inicial de ovelha. Que outra palavra começa com esse som? Olho, ouvido. Tem uma infinidade de palavras que começam com ovo. Então, vocês escolham uma delas e escrevam aqui, tá? Pode ser outras palavras que a tia Jéssica nem falou aqui, mas tem que iniciar com esse mesmo som, tá bom? Então, por hoje é só, galerinha. Espero que vocês tenham gostado e amanhã temos o nosso novo encontro. Espero por vocês, viu? Não vão esquecer, não. Beijos. Hora de ir embora, amiguinho, mas logo a gente vai voltar. Muita aventura, brincadeira e alegria, nós vamos todos partilhar. Um grande abraço pra você.